Olá, nós estamos começando agora mais uma entrevista para o Parlamento TV. E hoje nós recebemos o deputado estadual Bruno Cunha Lima, que é líder da oposição na Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigada por nos receber. Há uma série de perguntas nessa série que são comuns a todos os entrevistados. Eu começo compartilhando essa indagação. Qual é a sua análise sobre o cenário político nacional nesse ano, que é um ano de eleições, um ano decisivo também para os rumos do Brasil? Cláudia, primeiro quero lhe dizer da minha satisfação de lhe receber e receber o Parlamento TV aqui em casa, a gente poder bater esse papo. Olha, a análise que eu faço na condição de brasileiro, não necessariamente na condição de político, é que apesar de ser um momento de muita instabilidade, em todos os cenários, né? A instabilidade econômica, que agora começa a querer reagir, a instabilidade política, mas isso tudo é motivado por uma instabilidade moral que tem nascido no seio da sociedade brasileira. Nós temos nos dado conta de todas essas questões referentes aos nossos princípios éticos que estão sendo confrontados a todo instante. O brasileiro tem que aproveitar esse momento para promover o encontro consigo próprio, promover o encontro com os seus valores, com aquilo que ele acredita, né? Porque é inaceitável você, e vou usar o jargão, você que reclama da corrupção na política, mas admite o jeitinho brasileiro, admite o suborno, admite, enfim, todas aquelas questões que nós já conhecemos, são também velhas conhecidas do brasileiro. Que é líder da oposição, é filiado ao PSDB e o PSDB também sofreu nesse processo todo de crise política vários reveses, inclusive com o senador Aécio Neves, teve aí uma artilharia pesada contra ele. Qual é a sua avaliação do dano, do prejuízo causado ao PSDB nesse cenário? Como é que sai o partido desse cenário? Cláudia, até bem pouco tempo eu era presidente da juventude do PSDB aqui na Paraíba, né? Acompanhei esse processo inteiro, não apenas, como você falou, na perspectiva de brasileiro, mas também na perspectiva de político, né? De exercente, de mandato e de filiado ao partido. Nós sempre nos manifestamos a todo instante. Acho que você lembra, no dia que saíram os áudios da Odebrecht, eu particularmente fui às redes sociais, algo em torno de meia-noite, fiz uma transmissão ao vivo, uma transmissão inclusive até para o horário bem movimentado, nós tivemos mais de 200 pessoas acompanhando ao vivo, e eu externando alguns posicionamentos, como por exemplo a necessidade de o PSDB passar os nossos problemas a limpo, né? Porque não adianta levantar o tapete, varrer para baixo do tapete, passar a mão na cabeça de Aécio Neves ou de quem quer que seja. O ex-presidente da OAB, Alfi Cavalcante, ele dizia que quem errou precisa pagar pelos seus erros diante da lei, né? Eu me lembro muito bem de uma entrevista ele dizendo isso. Então, você não pode ter, entre aspas, como estão usando nesses últimos dias, o seu bandido de estimação, né? Me perdoe assim, um termo até mais forte. Você não pode ter uma pessoa de estimação que você adota e diz, não, que a lei sirva para todos, menos para os meus. Isso é ultrapassado. Nós precisamos passar limpo, e eu acho que o PSDB tem perdido ao longo desse processo, tenho sido um crítico interno do partido, tem perdido ao longo do processo diversas oportunidades, diversas chances de se reencontrar com o Brasil. Você acha que a Aécio deveria ter sido posto para fora do PSDB? Mais alguém? Olha, em matéria de discussão nacional, para esse de hoje não. Por exemplo, eu vou citar um caso. Há poucos dias, agora em dezembro, estava marcada a convenção nacional do partido. Pela primeira vez nós íamos ter uma eleição, propriamente falando, uma convenção, propriamente falando, para definir os rumos, inclusive a direção partidária, né? Nós tínhamos duas pré-candidaturas postas, a do governador Marconi Perillo e a do senador Tasso Gereissati. Eu particularmente já tinha emitido minha passagem para ir para Brasília, votar em Tasso, porque Tasso representava um rompimento efetivo com o governo federal, né? E decidiram mais uma vez, tudo como dantes no quartel de Abrantes, resolver internamente. Só retira-se a candidatura de Marconi, retira-se a candidatura de Tasso e vamos lançar um terço, uma terceira via, que é a candidatura que terminou sendo referendada, que é a candidatura do governador Geraldo Alckmin. Nada contra o governador Geraldo Alckmin, pelo contrário, eu acho
Eu até o admiro muito, mas o PSDB perdeu uma grande oportunidade de ser um partido, de ter uma discussão, de ter debates. E isso colocou panos quentes, inclusive em mim, que não fui mais para a convenção. Né? Não faria sentido. A imagem que passou foi de um acordo de comadres. Sobre o eleitorado, ele mudou a forma, na sua opinião, de enxergar os políticos e a política? Cláudia, é bem verdade que ainda existe uma parcela do eleitorado que passa alheia a tudo isso. Que vai ser um eleitorado que durante a campanha, durante o processo eleitoral, ainda vai ou estimular ou se fazer estimulado pela política do toma lá da cá, pela política da compra de voto. Infelizmente, nós ainda haveremos de eleição após eleição ver ainda uma parcela do eleitorado se comportando dessa forma. Mas felizmente há uma outra parcela de pessoas que passavam alheias ao processo, né, de pessoas que muitas vezes, até porque durante muito tempo se disseminou a ideia na política brasileira de que política é para políticos. Né? Política é para político, política não tem nada a ver comigo. Eu sou empresário, eu sou profissional liberal, eu sou isso, eu não tenho nada a ver com política. E isso não existe. Política é para cidadão. O brasileiro se acostumou a participar do processo apenas no final dele. Quando chega, no final ou no início, a depender do seu ponto de vista, chega o dia da eleição, o primeiro domingo do mês de outubro, vai lá, deposita o voto e depois guarda o título de eleitor no fundo de uma gaveta e pronto. Então, a gente tem uma parcela importante da nação que retoma o seu envolvimento, que retoma o seu interesse pela política e, mais do que isso, é preciso que essa população retome o patrulhamento ideológico dos políticos. O que a Paraíba, na opinião de Bruno Cunha Lima, deve esperar e buscar nas urnas de 2018? E aproveito para fazer uma outra pergunta. O senhor acredita que o parlamento estadual, por exemplo, vai ser renovado? Acredito e espero. Eu acredito e espero. Nós ainda temos... longe de mim estar criticando ou falando especificamente de algum colega e estar fazendo, eu, como membro do parlamento, fazer patrulhamento ideológico de colega, não é isso. Quem tem que fazer esse patrulhamento é o cidadão, é o paraibano. Mas nós temos exemplos muito claros de deputados que, enfim, não têm nenhuma vinculação com o processo político. Né? Não só aqui na Paraíba, no Brasil inteiro. Colegas que passam 4, 5, 6 anos. No exemplo de Tiririca, o primeiro discurso que Tiririca fez foi para dizer que ia sair da vida pública depois de cumprir 2 mandatos. Né? E o resto do tempo? Não aprovou um projeto de lei, não aprovou nada. O resto do tempo fez o quê? É isso que se indaga. Por isso que as pessoas precisam acompanhar. O que a Paraíba, o Nordeste e o Brasil exigem nessa próxima eleição é justamente isso, é compromisso, é comprometimento. Nós temos 2 marcas muito claras do serviço público brasileiro. Uma é a ineficiência, outra é a corrupção. Tudo quanto o Estado se propõe, o Estado, poder público, tá? Não é uma crítica ao Estado da Paraíba. Tudo quanto o Estado se propõe fazer é marcado por 2 chagas, ineficiência e corrupção. Então, o que é que o brasileiro vai exigir nas urnas? Eficiência e limpeza, dignidade e ética. Essa é eu acredito que vai ser a exigência do eleitor paraibano para essa próxima eleição. Deputado, eu queria finalizar essa nossa conversa pedindo para que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos internautas que vão às urnas em 2018 para decidir o futuro do país e também da Paraíba. Cláudia, a mensagem que eu quero deixar é muito mais um convite. Um convite para você voltar a se interessar, você acompanhar, esquecer os rótulos. Né? O rótulo partidário, o rótulo de que natureza seja. Que você acompanhe, que você se interesse pelo processo, que você acompanhe a atividade da Assembleia, da Câmara Municipal da sua cidade, do Congresso Nacional, que você saiba o que está acontecendo na política para que você possa cobrar efetivamente. E cobrar e saber de quem cobrar, não é simplesmente cobrar de forma abstrata. Então o convite que eu faço é para o brasileiro voltar a se interessar e, sobretudo, tendo uma arma extraordinária nas mãos, que é a internet e são as redes sociais. Nós temos hoje algo que tira o filtro, não existe mais diferença
não existe mais triangulação entre a informação e o informado. Há muito tempo, pelo menos com o advento da televisão, das grandes massas, dos grandes veículos de massa de comunicação, nós criamos a figura do cidadão ouvinte, apenas consumia a informação. As grandes linhas de edição nacionais promoviam, criavam informações e vendiam. E agora não, com as redes sociais nós temos o cidadão participante. E é isso, as redes sociais permitem isso, o Parlamento TV permite isso, o Parlamento PB também permite isso, e fazer esse convite. Se interessa pela política, a responsabilidade está nas suas mãos. Tem até um termo para definir esse novo cidadão conectado, que é o preceptor, ele é produtor e receptor também da informação. Deputado, muito obrigado. Eu que agradeço, Cláudio. Entrevista aqui ao Parlamento TV. Nós vamos trazendo sempre mais uma entrevista para você aqui no Parlamento TV.